Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Um dos vídeos com uma lente mais divertida, estranha, curiosa, que a gente já teve por aqui. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, entre outros líquidos. E não, você não bebeu outros líquidos para ver o que você está vendo. Isto que você está vendo é o fruto da lente Canon EF 8 a 15mm Fish Eye Zoom, uma zoom olho de peixe f4 da série L. Falei o nome da lente tudo errado? Falei, tudo distorcido, Canon EF 8 a 15mm f4 L USM Fish Eye Zoom. Vamos conversar sobre esta lente, que vem aqui de 8mm, seu menor comprimento focal, Fish Eye circular, a 15mm, Fish Eye full frame. E vamos detalhar do que se trata isso tudo. Essa lente é muito especial. A gente não vai ficar o vídeo inteiro com ela, porque eu quero mostrar a lente para vocês. Então daqui a pouco a gente vai passar para a RF 16mm. Mas é que eu quero colocar uma explicação inicial sobre fisheye circular versus fisheye full frame. Mas antes, eu queria agradecer os meus amigos da loja Portsar, porque eles é que emprestaram essa lente para este vídeo. A loja Portsar é o local onde você encontra equipamentos novos e usados, tudo com procedência, tudo com garantia, tudo com nota fiscal, tudo certinho. Porque equipamento com procedência esquisita no nosso mercado tem um monte. Na Portsar você tem procedência garantida, tanto de equipamentos novos como usados. E tem garantia de tudo. Então, tá procurando uma câmera, lente, acessório, iluminação? Olha, luz que a gente está usando aqui, este Octa que vocês estão vendo aqui, o Godox SL150 que está dentro desse Octa que você está vendo aqui, a RF 16mm que daqui a pouco a gente vai substituir a EF 8 a 15, tudo isso eu comprei na loja Portsar, entre outros equipamentos que eu tenho que vieram de lá. Então eu recomendo que você conheça o pessoal da loja Portsar se não conhece ainda, visite o site, entre em contato com eles pelo WhatsApp, conheça o atendimento, eles atendem o Brasil inteiro. Dá uma chegada então na loja Portsar e conheça também a assistência técnica Portsar. Tá precisando de assistência aí num equipamento seu? Fala com eles. E graças à gentileza da loja Portsar, temos a Canon EF 8 a 15mm f4L USM para conversar no vídeo de hoje. Essa é uma lente que já tem aí uns, sei lá, 10, 11 anos, acho que uns 11 ou 12 anos que ela foi lançada, mas ela é muito rara no nosso mercado. É difícil de ver por aí uma dessas. Veja que quando está aberto, vocês estão vendo aqui a bermuda que eu estou usando, vocês estão vendo o roteiro do vídeo aqui, o Zoom H4 aqui gravando o áudio, o Octa que está ao meu lado, ó. A distância que eu nem estico o braço para chegar no Octa, nem estico o braço para chegar aqui no roteiro, tá tudo pertinho aqui e você está vendo isso tudo. Por quê? Porque uma fisheye circular como esta aqui, fisheye circular, olho de peixe circular, ela tem 180 graus de visão para os lados, 180 graus de visão vertical, 180 graus de visão diagonal, ou seja, para qualquer direção que você olhar são 180 graus. Ó, eu posso colocar, o meu dedo está aqui, ó, na borda da lente, na lateral dela, e para qualquer canto que eu vier aqui, você vê o meu dedo. Então o que acontece é que são 180 graus. Então tudo lateralmente aqui com a lente você vê. Então tá na lateral da lente, você tá vendo, eu tô com as mãos ao lado da lente e você vê. Isto é uma olho de peixe circular. E aí ela não preenche todo o quadro da imagem. Essa é uma lente full frame. Então num APS-C você teria um corte aqui. Tá? A gente já vai falar mais disso. Mas essa é uma lente full frame e você só está vendo um cortezinho aqui em cima no quadro e um cortezinho aqui embaixo no quadro,
porque a gente está gravando vídeo e vídeo é na proporção 16:9, 16 na horizontal para 9 na vertical. Por conta da proporção de vídeo, está acontecendo esse pequeno corte na proporção fotográfica, que é 3:2. Você não tem corte algum. A gente vai ver imagens e você vai ver que forma um perfeito círculo. E a Fisheye Full Frame, aqui 15 milímetros, antes do 15 ainda, ó, no 14, a gente já está preenchendo o quadro todo. Ela tem 180 graus na diagonal. Então, do canto aqui inferior ao canto superior, ou nesta outra diagonal aqui, você tem 180 graus, mas lateralmente você não chega a 180 graus e verticalmente também não. Então, a diferença entre uma fisheye diagonal ou uma fisheye full frame, você vai ver esses termos, uma fisheye diagonal ou uma fisheye de quadro inteiro. É isso que vocês estão vendo aqui. Ela preenche o sensor inteiro, preenche a imagem inteira, sem ficar aquele círculo. Mas ela não atinge 180 graus de visão na vertical e na lateral, só na diagonal. Já a Fisheye circular, 180 graus total de giro em volta da lente. Tendo esclarecido a diferença entre uma fisheye circular e uma fisheye diagonal, vamos agora trocar a lente e deixar com a RF 16mm para que eu possa mostrar essa lente para vocês. Então vamos fazer uma troca aqui. Muito bem, estamos com a RF 16mm f2.8 STM. E reparem que da 15mm, que agora está aqui na minha mão, deixa eu tirar o adaptador dela, porque esse é o adaptador EF-RF. Então a lente é isso aqui. Ela é pequena. Para uma lente da série L, de abertura constante, tudo ela é pequena. Ela vai de 8 a 15 milímetros. A movimentação de zoom dela tem uma pequena movimentação aqui, da frente da lente, mais pequena. A gente já vai falar mais de construção e tudo mais. Ela tem vedação contra a entrada de poeira e umidade aqui atrás. Muita gente já vai perguntar assim, por causa desse elemento curvo aqui na frente, né? Não tem como colocar filtros, mas também ela tem 180 graus de visão, você não teria onde colocar um filtro sem causar um problema. Então ela tem a ranhura aqui na parte de trás para filtros traseiros de lente, tá? Então agora que eu expliquei para vocês o que é uma fisheye circular, o que é uma fisheye diagonal, cabe falar a diferença de uma fisheye para uma lente retilínea ou retilinear, como a RF16. Bom, vocês podem reparar que a estante aqui ao fundo está toda com lente com linhas retas. Vocês podem reparar que vocês pararam de enxergar o octa que estava aqui ao lado, o roteiro que está aqui do outro lado. E eu não mudei nada de distância ou posição. Vocês não estão vendo mais a minha bermuda e assim por diante. Então eu não mudei nada de posição aqui. Mas essa é a diferença entre uma lente fisheye e uma lente retilinear. Mesmo uma sendo 16mm e a outra 15, mesmo que eu tivesse com uma 14 retilinear agora na câmera e não a 16, ainda assim o ângulo de visão dela seria menor que o de uma fisheye. A fisheye atinge esses 180 graus na diagonal, quando é uma fisheye diagonal, e 180 graus em todo o campo, enquanto a 16mm, eu até anotei aqui, são 108 graus. Então a gente vai conseguir 110, 112 graus, 114 graus, de repente numa 14mm, algo em torno disso. Mas não chegaremos nem perto dos 180 graus, por mais aberta que seja a grande angular, enquanto ela for uma grande angular retilínea ou retilinear. Assim, a grande diferença para uma fisheye é a possibilidade dela atingir pelo menos perto de 180 graus de ângulo de visão. Essa lente aqui, quando não montada numa full frame, mas montada numa APS-C, ela tem até um botãozinho de limitação do zoom dela aqui, que quando acionado, previne você de chegar com o zoom no 8mm, ele para no 10mm. E em 10mm, você tem uma fisheye diagonal em APS-C, perto de 180 graus
de diagonal no APS-C quando em 10mm. Essa lente aqui, gente, é com toda a certeza da minha vida até aqui, até este momento, a lente mais divertida que eu já usei, a lente que mais me instigou em termos de desafio nas minhas habilidades de composição, desafio à minha criatividade. Porque quando a gente fala de review de lente aqui, vocês já viram vários reviews de lente neste canal, a gente vive falando, olha, essa lente tem distorções, não tem, essa lente tem... Falar de distorção numa olho de peixe é ridículo, porque é uma lente para quem vai abraçar as distorções, para quem vai conviver com as distorções, para quem vai usar ativamente as distorções. Não faz nenhum sentido você comprar uma fisheye e querer fazer correção de distorção dela para tratar a fisheye como uma lente retilinear. Isso é possível. A gente pode colocar essas imagens de uma olho de peixe no Photoshop, no Lightroom e acionar perfis de correção. É perfeitamente possível fazer isso, mas não fica tão bom quanto se fosse uma lente retilinear nativa. Então, uma lente projetada para ser assim. Então, uma fisheye ela é projetada para um campo de visão, para um ângulo de visão, e vai atingir suas melhores qualidades quando usada da forma que ela foi projetada. Então, ela foi projetada para formar uma imagem redonda mesmo. E a gente usa ela tentando tirar proveito dessa característica. Então, é importante que você saiba que se você aceita a ideia de usar a distorção criativamente, narrativamente, esteticamente, se você aceita a ideia de compor utilizando distorções, porque a distorção passa a ser um elemento dentro da sua composição. Então, se você aceita esses desafios de utilizar distorção, de aceitar a estética que ela te entrega, e não de ficar tentando brigar contra isso, porque se é para brigar contra isso, compre uma lente retilinear e seja feliz, mas aceitar o desafio da fisheye, da olho de peixe, se você aceita essas possibilidades, porque muita gente pergunta assim, fisheye é para usar com o quê? Olho de peixe é para usar com o quê? Com qualquer coisa. Você pode fazer retrato, desde que o retrato que você esteja fazendo aceite essa linguagem. A gente começou o vídeo aqui falando de fisheye, agora a gente está com a 16mm, que também exagera a perspectiva, também faz com que um nariz fique mais proeminente num retrato, também acontecem essas coisas. Mas se a linguagem do que você vai fazer aceita isso, ou seja, aceita esses exageros, aí você pode fazer retrato, fotografia de paisagens, fotografia de arquitetura, fotografia do que você quiser, de produto para publicidade, de absolutamente tudo, de esportes. Onde a gente vê comercialmente muita foto com olho de peixe é na área de esportes. Esportes radicais se vê muito, então galera que sobe montanha, alpinismo, montanhismo, galera do skate, galera... sabe, que tenha movimentos radicais na execução ou que esteja em situações radicais, porque aí você usa aquele tremendo campo de visão da olho de peixe e enquadra ao mesmo tempo a paisagem lá para baixo da montanha e você enquanto sobe a montanha e coisas assim. Então, em esportes radicais de quaisquer tipos, então a lente se encaixa como linguagem nesse tipo de esporte. Também quando a gente fala de esportes não tão radicais, mas seja lá futebol, basquete, vôlei, tênis, esportes de quadra em geral e de campo em geral, se usa a fisheye naquelas cenas, sejam fotos ou takes de vídeo de tomadas de local inteiro. Então você está lá num estádio lá do Maracanã, do Morumbi, de qual que seja, de qual quadra que seja, e você quer mostrar toda a arquibancada, mais o campo ou quadra no centro. Também se usa em paisagens, onde é inclusive mais comum de disfarçar a distorção da fisheye, porque as linhas não são tão retas e tal, você consegue usá-la de maneira um pouco mais disfarçada. E em fotografia de rua, eu vou mostrar um monte de foto que eu fiz para vocês, que eu aproveitei para estudar. Eu não sou um fotógrafo típico de fisheye ao longo da minha vida, ao longo da minha carreira. Então eu aproveitei a lente comigo aqui e estudei um monte de possibilidades com ela e vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Mas entenda que
É possível fazer retrato com fisheye, é possível fazer qualquer coisa. Eu imagino num casamento, você vai fazer a foto das mãos com aliança e você põe essa proeminência de mãos no primeiro plano e aceita isso como uma linguagem. Então os noivos que estão casando lá têm uma modernidade de pensamento, de aceitação para distorção e tudo. Ou seja, o teu cliente está em linha com você nesse tipo de ideia, ótimo. Vale para qualquer coisa, então vale para qualquer área da fotografia. Se cliente e fotógrafo estão alinhados, perfeito. Se não é um trabalho profissional, mas é seu hobby, você é entusiasta e tudo mais, ótimo. Tremendo campo de desafios ao aprendizado para você explorar. Porque quando a gente fala das regrinhas de composição, de tudo, vai tudo por água abaixo quando a gente está falando de olho de peixe, porque ela vai literalmente entortar tudo. Quando a gente fala de perspectiva muda, distâncias mudam, então é um grande desafio composicional. Então se a fotografia é para você campo de estudo, de diversão e de tudo mais, tremenda de uma lente para você levar em consideração. E de todas as olhos de peixe que eu já usei nessa vida, essa aqui é a mais interessante. Por que ela é mais interessante? Para começo de conversa ela é 2 em 1, porque ela é a olho de peixe circular e ela é a olho de peixe diagonal. Você antes precisava de 2 lentes para fazer essa função e essa aqui tem as 2 em uma só e ela nem é grande. Outra coisa é por ser da série L, ela é uma lente com vedação contra poeira e umidade, então se você vai usar lá na natureza, em esportes, o skatista vai pular por cima de você enquanto você clica e vai voar poeira em você, legal, a lente é uma lente vedada contra poeira e umidade. Então, nos variados ambientes em que você pode utilizá-la, fotografia de rua, tomou lá uma garoa, uma chuvinha, alguma coisa, tudo bem também. Então, ser uma lente da série L, então ela é uma lente que é 2 em 1, ela é uma lente da série L. É uma lente com autofoco, não é só que é uma lente zoom que faz 2 funções, é uma lente com autofoco. E não é qualquer autofoco, é foco USM, foco ultra rápido. Porque a gente tem uma infinidade de lentes olho de peixe de foco manual no mercado, tanto para câmeras APS-C como full frames. Só que são todas elas ou só fisheye circulares ou só fisheye diagonais e com foco manual. E aí, além de foco manual, não transmite o EXIF para a câmera muitas vezes. Aqui você tem a transmissão do EXIF para o arquivo gravar. Você tem o controle eletrônico da abertura, não precisa ser um controle manual. Você tem a focalização automática e, além disso, você tem o foco manual, o anel de foco muito bom de qualidade aqui. A construção de qualidade da série L. Então você tem 2 lentes em uma e 2 lentes de alta qualidade em uma. Ela tem 2 elementos de ultra baixa dispersão, então é um projeto óptico mais sofisticado que a média. Quantos elementos em quantos grupos mesmo? Não que a maioria das pessoas se ligue nisso, a maioria das pessoas não está nem aí para quantos elementos ópticos uma lente tem. Então essa aqui, ela... E tanto é que eu nem anotei isso. Enfim, vai aparecer escrito aqui já que eu mencionei. A abertura máxima constante dela é f4, a abertura mínima constante dela é 22, então de f4 a 22 em todos os comprimentos. Onde você pode usar essa lente? Todas as câmeras da Canon DSLR nativamente, porque ela é um encaixe EF. Então se a sua câmera é APS-C, você tem uma... Aí você não tem 2 lentes em um, você tem uma lente aqui que vai ser uma fisheye diagonal. Se você tem uma câmera full frame, aí você tem a 2 em 1 aqui, porque ela vai no 8mm fazer a fisheye circular. Então toda DSLR Canon pode usar toda SLR de filme Canon pode usar, toda DSLR, então as digitais da Canon pode usar, e todas as mirrorless da Canon, desde que com o adaptador aqui, o RF-EF ou EF-RF da Canon, que é o que eu usei, porque eu fui clicar com a EOS R. Então vamos colocar aqui o adaptador de novo. Mesmo com o adaptador, ela não fica grande, exagerada, nem nada disso, tá? Então, e o adaptador da Canon mesmo, ele tem vedação contra a entrada de poeira e umidade, então ele mantém as características de uma lente da série L. A gente pode dizer que o adaptador original da Canon é um adaptador da série L? Sim, a gente pode. Eu acho que eu falei tudo que eu queria inicialmente, agora vamos ver fotos.
Vocês viram fotos aí variadas que eu cliquei com essa lente. Eu me diverti muito enquanto fazia as fotos com ela, porque foca rápido, você confia na lente o tempo inteiro e você não precisa ficar lembrando. Com lentes manuais, você precisa ficar lembrando, pera, que abertura eu tô, é esse o resultado que eu espero. Não, aqui você tem uma lente totalmente compatível com a sua câmera, então os comandos da câmera atuam sobre ela, de abertura, o EXIF está lá se comunicando, então a fotometria da câmera funciona melhor, tudo funciona melhor com uma lente que é feita para trabalhar com esse sistema de câmeras, então tanto as DSLR quanto as mirrorless da Canon funcionam perfeitamente com ela. E eu me diverti muito, porque eu não precisava ficar me preocupando. Eu podia trabalhar ela como qualquer outra lente, não, olha, essa lente é manual, essa lente é diferente, e assim por diante. Então eu pude trabalhar com ela do jeito que eu bem entendia, que é como eu normalmente faria com outras lentes da Canon. A qualidade da série L, então, tá garoando, tudo, não vou me preocupar, não vai entrar nada na lente. Essas coisas foram muito importantes e foi um desafio que eu me propus, e depois eu vou fazer um vídeo só sobre composição com lente olho de peixe, composição com fisheye. Inclusive a gente vai mostrar a correção da distorção e tudo mais que é possível de ser feita, mas que eu não acho que é ideal ou recomendável de ser feita. Se a gente puder falar de características óticas dessa lente, falando um pouquinho disso, como toda fisheye, tá? Não existe exceção no mercado. Na área das bordas, ou quando você está com a fisheye circular, então na área daquela borda, daquele contorno dela, você tem ali uma incidência de aberração cromática. Outra coisa que acontece em toda a fisheye, por conta do campo curvo de focalização dela, porque ela não tem exatamente um plano de foco, ela tem uma curva de foco. Aquela embarrigada que você tem na imagem significa que uma área está, digamos, você focou bem no centro do quadro, aquilo lá está focado, o resto está se distanciando do plano que você focalizou. Então toda fisheye tem menos nitidez nas bordas do que no centro, toda fisheye tem mais aberrações nas bordas que no centro. Isso vale para todas as marcas. Tendo dito isso, é surpreendentemente baixa a quantidade de aberrações nessa lente para uma fisheye. Lembrando que toda fisheye tem, mas por conta aí dos elementos de baixa dispersão que ela tem, qualidade da série L e tudo, é surpreendentemente baixa a quantidade de aberrações que a gente testemunha nela. Vale dizer uma coisa aqui sobre o parasol e a tampa dela. Eu coloquei aqui o parasol, o que acontece? Se é uma lente com 180 graus de visão, é bastante óbvio que o parasol vai aparecer na imagem. Então o que acontece é que se você for usar 8 mm nela, o parasol vai entrar na sua imagem. Assim, eles já planejaram aqui o parasol dela com um botãozinho e ele se encaixa perfeitamente aqui na tampa. Então, uma vez que você pôs a tampa para proteger, você pode tirar parasol e tampa num movimento só. Tá? O que facilita. E aí você fala, mas aí você está sem usar o parasol nessa situação. Mas toda vez que você for usar 8 mm ou qualquer fisheye circular que você venha a usar, você vai precisar tirar o parasol. É assim que as coisas funcionam, porque são 180 graus de visão, afinal de contas. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Então, ó, diferenças entre fisheye circular e fisheye diagonal, foi dito. Diferenças entre uma lente fisheye e uma lente retilinear, foi dito. É uma lente da série L, todos os destaques falei. Ela pesa meio quilo praticamente, está um pouquinho mais de meio quilo. Usos dela, falei, eu acho que pode se usar em absolutamente qualquer coisa, desde que esteja de acordo com a sua criatividade ou com as necessidades do cliente, se for trabalho comercial. Mas tem alguns temas que podem ficar mais... Não é que ficam melhores, mas são mais comuns de fazer com uma fisheye. Sabe aquela cena olhando para árvores em cima e aquela perspectiva de árvore? Isso aí é comum, todo mundo faz com fisheye. Eu fiz também. E é bem normal. Então esse exagero de perspectiva é típico de usar fisheye, que pode usar em todas as câmeras DSLR e mirrorless da Canon, aí mirrorless com adaptador. O ângulo de visão que vai ficar na APS-C. Cuidados para você tomar, eu mencionei aqui a história do parasol, que se você não tira ele e usa 8 mm, você vai ter
o parasol aparecendo na sua imagem. Esse elemento frontal redondinho aqui, né? Exige certos cuidados para você não sair. Às vezes, se você está sem o parasol, uma coisa que é muito fácil de acontecer, você está lá sem o parasol, você vai pegar uma visão de uma janela, por exemplo, você bater o elemento de vidro contra a janela. Então toma cuidado para sempre manter distâncias daquilo que você está fotografando, não ficar impactando as coisas. O que mais? Se você quer evitar o excesso de distorções, vale a pena você tentar centralizar os seus temas, porque você evita o excesso de distorções. E lembrando que se você quer comprar essa lente aqui, você comprar lá com o pessoal da Portsar, porque eles que emprestaram. Se ela ainda estiver na loja quando esse vídeo entrar no ar, eu vou pôr na descrição desse vídeo. Os dados da Portsar estão também na descrição desse vídeo. E agora, quer saber? Eu vou cortar aqui e vou voltar a fisheye. Até para mostrar para vocês aquilo que eu falei que em 8mm. Olha o desenho do parasol aqui aparecendo, tá? Na imagem. Então vamos tirar o parasol aqui. Pronto, aí a gente tem esse círculo bonitinho. Fala com o pessoal da loja Portsar, fala com o pessoal da assistência técnica Portsar se você está precisando de assistência técnica para os seus equipamentos, quer comprar equipamentos novos ou usados, seja essa lente fisheye, ou seja, só o meu joelho aparecendo aqui, deixa eu... agora ficou melhor. Vocês estão vendo aqui, ó, as regulagens de áudio do H4, fisheye é divertida pra caramba. Esse jeitinho de olho mágico, sabe olho mágico de porta? Tudo quanto é cineasta, quando vai fazer uma cena assim com olho mágico, faz como? Com uma fisheye circular dessas. Em videoclipe de música, isso fica muito legal. Você pega lá o braço, a mão, a perna das pessoas e dá uma perspectiva exagerada, gigante. O instrumento musical com exagero de proporção e tudo mais. Enfim, tem inúmeros usos, dá para usar. Não é como muita gente diz, uma lente de nicho, uma lente específica. Na verdade, ela é uma lente que tem utilidade em todas as áreas da fotografia e do vídeo, desde que a distorção que ela causa seja parte do seu plano de imagem, da sua narrativa e assim por diante. Fala com o pessoal da Portsar e para além de comprar a lente, se você quer saber fotografar melhor, compor melhor, fotometrar melhor, usar seu flash melhor e assim por diante, dá uma olhada lá nos meus cursos. Considere tornar-se membro aqui do canal. Se você é novo ou nova aqui, inscreva-se neste espacinho e ative as notificações para não perder nada. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.